Oi, gente. Essa é a nossa terceira monitoria. Ela vai abordar o sistema fotorreceptor. E é um sistema um pouco mais complicado, tem mais teoria, tem mais coisinhas para decorar. Mas eu espero que ao final todo mundo tenha entendido o principal de cada parte, tá? O computador do meu irmão deu um problema, então tá um pouco mais caseiro essa monitoria, mas eu espero que todo mundo consiga compreender. Qualquer dúvida, qualquer angústia, qualquer necessidade, eu tô à disposição, tá bom? Um cheiro e bora lá. Olá, gente. É, Essa parte do sistema fotorreceptor, a parte teórica é um pouco maior, então vai ficar um pouco cortado, porque eu vou dividindo por partes, ok? Mas acredito que no final todo mundo vai conseguir compreender o conteúdo. A primeira coisa que eu preciso que vocês lembrem é que o olho ele vai ser dividido. E aí o olho ele vai ter 3 câmaras, que são de maior interesse da anatomia, e vai ter 3 túnicas, que aí vão ser mais de interesse da histologia, ok? O que mais é preciso que vocês entendam? Eu vou tentar mostrar aqui as 3 câmaras só a título de curiosidade para vocês e para melhor entendimento. Eu acredito que o monitor de anatomia vai falar melhor sobre isso. Aqui nós temos a córnea, aqui nós temos a esclera, aqui nós temos o cristalino, aqui é a íris, aqui é o corpo ciliar, aqui é a retina, essa parte amarelinha, e essa parte azulzinha a gente chama de coroide, tá? O que eu preciso que vocês entendam daqui? Tem autor que fala que só tem 2 câmaras, mas a gente vai trabalhar com 3. Da córnea até a íris, nós vamos ter a câmara anterior. Da íris até o cristalino, nós vamos ter a câmara posterior. E do cristalino até essa parte aqui, que já seria a parte do nervo óptico, tá? As estruturas nervosas, até o final, nós vamos ter a câmara vítrea. Que aí tem gente que também chama de câmara póstrema. Mas a gente vai chamar de câmara vítrea. E a câmara vítrea ela vai estar preenchida de um muro aquoso, ok? Preenchida de um muro aquoso. Voltando aqui, já que vocês já entenderam as 3 câmaras, a gente vai falar agora do que é mais importante para a histologia, que são as 3 túnicas. Então, a gente vai ter uma túnica externa, que ela é também chamada de túnica fibrosa. Nós vamos ter uma túnica média, que ela é também chamada de túnica vascular. E nós vamos ter uma túnica interna, que ela é também chamada de túnica nervosa, tá? Na túnica externa, você vai ter a córnea e vai ter a esclera. Na túnica média, você vai ter corpo ciliar, íris, cristalino e o coroide. E na nervosa, você vai ter a retina, ok? Indo aqui para a foto. Na externa ou fibrosa, córnea e esclera. Na média ou vascular, cristalino, íris, corpo ciliar e coroide. E na interna ou nervosa, a gente tem a retina, tá? São basicamente essas estruturas. E aqui por fora, tá? Aqui por fora, vocês vão conhecer, obviamente, a gente tem... Vou botar aqui os cabelinhos da pálpebra, ok? A gente tem as pálpebras. E aí eu vou também explicar a estrutura histológica das pálpebras, ok? Mas de basicão eu preciso que vocês lembrem disso. Que a gente tem uma túnica externa ou fibrosa formada por córnea e esclera, que a gente tem uma túnica média ou vascular formada por corpo ciliar, íris, cristalino e coroide, e que a gente tem uma túnica interna ou nervosa formada pela retina. A pálpebra ela tem basicamente 4 estruturas, tá? A gente tem a primeira estrutura dela, que é a mais externa, que seria a pele. A pele da pálpebra ela é formada por um epitélio estratificado, pavimentoso, queratinizado.
E aí eu preciso que vocês lembrem que esse aqui é o mesmo epitélio da pele. Então, basicamente, a camada mais externa da pálpebra é uma continuação da pele. E você nota isso até se você palpar o seu globo ocular da parte externa, você vê que ela é contínua com a pele do seu rosto. Então, a parte mais externa é formada por epitélio estratificado, pavimentoso, queratinizado. A derme dessa pele da pálpebra, tá? Ela é formada por tecido conjuntivo. Então, a pele da pálpebra é formada por epitélio estratificado, pavimentoso, queratinizado, com a derme de tecido conjuntivo. E ela é igual à pele do seu rosto, ok? Na parte de baixo, a gente teria uma muscular. E aí essa muscular é formada pelo músculo orbicular do olho, que é o músculo estriado, tá? Músculo orbicular do olho. Ok? Descendo mais um pouco, a gente tem o que a gente chama de placa tarsal. Que é placa tarsal, é basicamente um tecido conjuntivo, tá? Conjuntivo. E é o local onde você vai ter algumas glândulas. E aí você vai ter as glândulas sebáceas ou glândulas de Mabels. Eu não sei se eu estou pronunciando certo, tá? Mas... E aí você também vai ter as glândulas lacrimais acessórias, que é a de Krause e a de Wolfring, tá? Krause e Wolfring. Me perdoem se eu tiver escrito errado os nomes, tá? Mas o básico que você precisa saber é que você vai ter uma pele, que ela vai ser formada por epitélio estratificado pavimentoso queratinizado com uma derme de tecido conjuntivo, uma muscular, que vai ser formada pelo músculo orbicular do olho, uma placa tarsal, que é um tecido conjuntivo, e é nela que você vai ter as glândulas sebáceas, ou de Meibols, e as glândulas lacrimais acessórias, ou Krause e Wolfring, ok? E aí, ainda mais internamente, a gente ainda tem uma mucosa, certo? E aí, essa mucosa, ela vai ser formada por um epitélio prismático, acrescido de um tecido conjuntivo propriamente dito frouxo, tá? Que é justamente essa mucosa é o que vai formar a conjuntiva palpebral, que ela é contínua com a conjuntiva bulbar. E infelizmente essa parte aqui vocês realmente têm que decorar, não tem nenhum bisuzinho assim para facilitar. Então, basicamente, a pele é epitélio estratificado pavimentoso queratinizado, que é o mesmo da pele do rosto, tá? Da face das pessoas, e uma derme de tecido conjuntivo. Abaixo a gente tem o músculo orbicular do olho e uma placa tarsal de tecido conjuntivo. Lembrando que ela que vão estar as glândulas de Meibols, que são glândulas sebáceas, e as de Krause ou de Wolfring, que são glândulas lacrimais acessórias. Numa mucosa, ainda mais abaixo, que aí você tem um epitélio prismático e um tecido conjuntivo frouxo, tá? Essa mucosa é a que vai formar a conjuntiva palpebral, que ela vai ser contínua com a conjuntiva bulbar. Isso você olha até quando você faz a eversão da pálpebra, tá? Basicamente é essa a estrutura da pálpebra. Descendo, a gente vai encontrar a córnea, tá? Que ficou um pouco difícil, vou apagar aqui. A gente vai encontrar a córnea. E aí você precisa saber que a córnea, ela tem 4 camadas, ok? E também precisa saber que a córnea, ela é avascular. Gabi, por que eu preciso saber que a córnea é avascular? Porque já foi questão de prova, tá? A córnea é avascular. E é por isso que é mais fácil você transplantar a córnea. Vocês já ouviram falar de transplante de córnea? É porque por ser avascular, ela tem menor chance de rejeição. Então, se na prova perguntar qual é a camada que quando transportada, que quando transplantada, tem menor chance de rejeição, é a córnea, porque ela é avascular, ok? Lembrando que a córnea faz parte da túnica externa, ok? As camadas da córnea, vamos lá. Na córnea, a gente vai ter uma camada epitelial anterior, tá? Que aí ela vai ser formada por epitélio estratificado, pavimentoso, não queratinizado. E aqui eu preciso que vocês lembrem. Vocês lembram que a pele da pálpebra, ela é epitélio estratificado, pavimentoso, queratinizado?
Lembrem que a queratina ela vai formar tipo uma carcaçazinha por cima do epitélio. Então, quando chega na parte da córnea, você não precisa mais dessa carcaça de queratina, ok? Ela é mais clássica de tecidos de pele, tecidos mais externos, ok? Então, apesar de ser uma camada externa, na córnea nós não temos essa camada de queratina. Então, é um epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado, tá? E aí ele vai ser rico em fibras colágenas, tá? E terminações nervosas. Abaixo desse epitélio, ok? Nós temos a membrana de Bowman. Membrana de Bowman. Abaixo da membrana de Bowman nós temos o estroma, que são fibras colágenas paralelas. E abaixo do estroma nós temos a membrana de Descemer, que aqui já são fibras colágenas em retículo. E abaixo a gente vai ter um epitélio posterior, que aí já vai ser um epitélio pavimentoso simples. Tá? Então vamos lá. Na córnea a gente tem o epitélio anterior, que é formado por um epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado. E aí ele vai ter fibras colágenas e terminações nervosas. Depois a gente vai para a membrana de Bowman, tá? Depois a gente desce para o estroma, que são fibras colágenas paralelas. Lembra que são paralelas, por favor, porque é isso que vai diferenciar ele da membrana de Descemer, que são fibras colágenas só que em retículo. E embaixo nós vamos ter um epitélio posterior, que vai ser o epitélio pavimentoso simples, tá? Então, epitélio anterior, epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado, fibras colágenas e terminações nervosas. Ah, Gabi, eu sempre confundo, eu não sei qual vem primeiro, se é Bowman ou se é Descemer. B de Bowman, B vem primeiro no alfabeto, então B está em cima. Descemer, D vem depois, então D está depois. Então, primeiro vem a de Bowman, depois vem a de Descemer. E entre elas nós temos o estroma, ok? Lembra que estromas são fibras paralelas e lembra que na membrana de Descemer as fibras estão em retículo, ok? Basicamente essa é a estrutura da córnea. Eu mostro já uma lâmina da córnea. A esclera, ela é bem mais simples. Ah, só um detalhe sobre a córnea. A córnea, ela é transparente. E quando a córnea, por exemplo, está opacificada ou está com alguma alteração que tire essa característica de transparência dela, a gente está falando de uma córnea patológica, certo? E justamente essa transparência da córnea é porque existem espaços intercelulares que eles são impermeáveis e eles ficam no meio do endotélio. E aí esses espaços impermeáveis, eles vão impedir a passagem desse humor aquoso para o estroma, tá? E aí, basicamente, o que eu preciso que vocês saibam, que a córnea, ela é avascular, tá? Isso é bem importante. Que ela é transparente, e aí quando ela não está transparente, eu tenho situações patológicas, e a estrutura dela, o epitélio anterior, que é estratificado pavimentoso não queratinizado, a membrana de Bowman, o estroma, que são fibras colágenas paralelas, a de Descemer, que são fibras colágenas em retículo, e o epitélio posterior, que seria um epitélio pavimentoso simples. Basicamente o que eu preciso que vocês saibam sobre a córnea. Na esclera, você precisa só saber que ele é um tecido conjuntivo, tá? Tecido conjuntivo, rico em fibras colágenas, rico em fibras colágenas. E aí ele vai ser, essas fibras colágenas dele, elas estão organizadas em vários sentidos, que aí vai dar mobilidade. É tanto que você vê que a parte branca do olho, que é como vulgarmente chamam a esclera, ela é móvel, você consegue mover. São basicamente os movimentos que você consegue fazer. Então, é um tecido conjuntivo, rico em fibras colágenas, organizada em vários sentidos, tá? Vou botar até aqui que são fibras colágenas organizadas em vários sentidos. Vários sentidos. Ok? Membrana túnica externa é basicamente isso aqui que vocês precisam saber. Passando agora para a túnica média, tá? A gente já viu pálpebra e túnica externa ou fibrosa.
Agora a gente vai para a túnica média. Lembrem que a túnica média ela é formada pelo coroide, pelo corpo ciliar, pela íris e pelo cristalino. Só que aqui eu vou pegar esses 3 primeiro porque eles são meio que contínuos, tá? O coroide, eu preciso que vocês saibam basicamente, aqui vocês precisam saber poucas informações, mas basicamente que ele é um tecido conjuntivo rico em vasos sanguíneos, tá? E fibras colágenas. O principal daqui é que ele é rico em vasos sanguíneos, tá? Por que, Gabi, é importante? Porque por ele ser rico em vasos sanguíneos, ele vai ser responsável pela nutrição da retina. Vocês lembram na foto que eu mostrei que eles estão próximos, eles estão quase que um sobreposto ao outro? Então, devido a isso e devido a ele ser formado por tecido conjuntivo rico em vasos sanguíneos, é ele que vai fazer a nutrição da retina, tá? E aí, quando ele se dilata, ou seja, o corpo ciliar, ele é basicamente uma dilatação do coroide. Ele vai formar o corpo ciliar. E aí, esse corpo ciliar vai dar origem a processos ciliares, tá? E ele é formado basicamente por tecido conjuntivo também, tá? E músculo ciliar. Como eles são meio que contínuos, é muito parecida a estrutura deles, tá? Então, aqui é tecido conjuntivo, aqui é tecido conjuntivo rico em vasos sanguíneos e fibras colágenas. Lembrando que o coroide é quem vai fazer a nutrição da retina. Corpo ciliar dá origem aos processos ciliares e é formado por tecido conjuntivo e por músculo ciliar, tá bom? A íris, por sua vez, ela já vai ser um prolongamento do coroide e aí ela vai ter, né, aqui ela vai ter camadas. Ela vai ter uma camada epitelial externa, ela vai ter um músculo constritor, vai ter músculo dilatador, e aí vocês têm que lembrar que a pupila ela sofre midríase, miose, tá? Vocês têm que lembrar que a pupila é o orifício entre as íris, né? Que tem 2 íris, uma íris de um lado e uma íris do outro. Deixa eu tentar desenhar aqui. Tem uma íris de um lado e uma íris do outro. Aqui é o corpo ciliar, tá? Eu mostrei isso na outra, mas enfim. E aqui é o coroide, que é o que vai formar o círculozinho, tem? Da estrutura do olho. Então, vem o coroide, tá? Aí ele vai se dilatar e vai formar o corpo ciliar, que vai ficar aqui. Que esse corpo ciliar dá origem aos processos ciliares e, consequentemente, vai dar origem à íris, tá? O espaço entre as 2 íris você vai chamar de pupila. E aí a pupila, vocês lembram que ela sofre midríase e miose? É justamente pela existência do músculo constritor e do músculo dilatador da pupila, que eles ficam na íris, ok? E aí você também tem uma camada epitelial interna, tá? Lembrando que a camada epitelial é que tem os melanócitos, tá? E que a cor do olho, tá? A cor do olho, ela depende justamente da quantidade de melanina que vai ter nessa íris, tá? Então, a cor do olho vai depender da quantidade de melanina que tem na íris. Vamos de novo? Coroide, formado por tecido conjuntivo, tá? Rico em vasos sanguíneos, e ele vai ser responsável pela nutrição da retina. Corpo ciliar é uma dilatação desse coroide, ele vai dar origem aos processos ciliares e depois vai dar origem à íris, e vai ser formado por tecido conjuntivo e músculo ciliar. Quando você chega na íris em si, é a íris que vai dar a cor do olho, a depender da quantidade de melanina que você encontra nessa íris. E aí a íris tem uma camada epitelial externa, tem uma camada que é muscular, que é formada pelo músculo dilatador e pelo músculo constritor, e tem a camada epitelial interna, que é onde ficam os melanócitos, ok? Então você tem que lembrar de tudo isso quando você pensar em túnica média. Outra estrutura que também faz parte da túnica média, vou passar aqui, é o cristalino, tá? O cristalino, ele também faz parte dessa túnica média. E o cristalino, ele é a lente do olho, tá? A gente diz que ele é uma lente biconvexa, elástica. E ele vai ter camadas. Tem uma cápsula do cristalino é a mais externa. Depois você tem um epitélio
subcapsular. E embaixo você vai ter o que chama de fibrogil cristalino, que é justamente esse epitélio que ele vai produzir essas fibras, tá? Basicamente, se eu fosse tentar desenhar um cristalino, ele seria mais ou menos assim, ó. Aqui eu tenho a cápsula do cristalino, embaixo eu tenho o epitélio subcapsular, tá? Tá aqui o epitélio subcapsular. E embaixo eu vou ter as fibras do cristalino. Deixa eu desenhar onde eu tô com as fibras do cristalino. Lembrando que essas fibras do cristalino, elas são derivadas desse epitélio subcapsular. Então, basicamente, do cristalino, lembrar, é uma lente biconvexa e elástica, formada por 3 estruturas: cápsula do cristalino, epitélio subcapsular, e as fibras do cristalino, que são basicamente formadas justamente por esse epitélio capsular, é ele que dá origem a essas fibras do cristalino, ok? Então, túnica média já foi. Aí, a última túnica é a túnica nervosa, que ela é basicamente formada pela retina. E, infelizmente, não tem uma maneira fácil, né? Vocês vão ter que decorar essas 10 camadas da retina. E na minha época, eu fiquei escrevendo, tá? Eu fiquei escrevendo até decorar essas 10 camadas, porque foi questão de prova. Tinha essa foto, especificamente ela, né? Não tinha esse nome aqui. E aí eu perguntava qual o nome dessa estrutura e quais camadas de que ela era composta. Então, a gente tinha que escrever retina e escrever todas essas camadas na ordem. Então, eu indico que vocês, quando estiver perto da prova, comecem a escrever até decorar. O que eu preciso que vocês entendam daqui, sem ser decoreba, é que nós temos 2 tipos de células de cor, né, de visualização. Nós temos os cones e nós temos os bastonetes. E aí eu preciso que vocês saibam que os cones, eles são responsáveis pela visão em cores, então C de cones, C de cores, e que os bastonetes, eles são responsáveis pela visão em branco e preto, tá? Branco e preto. B de bastonetes, B de branco e preto. E aí os cones, normalmente nós temos 3 cones, né, que é o vermelho, o verde e o azul. Se você notar, são cores primárias, então a junção deles, a relação entre eles é que vai fazer com que você veja as diferentes cores que existem, ok? E é importante lembrar que alterações nos cones, normalmente alterações genéticas, elas estão relacionadas justamente com o daltonismo, tá? Daltonismo. Que é justamente você não conseguir enxergar alguma dessas cores, vermelho, verde ou azul. E aí vai dificultar em enxergar outras cores, porque a conjunção dessas cores é que vai formar as cores secundárias, tá? Mas basicamente é lembrar que temos cones e bastonetes. Cones são responsáveis pela visão em cores, bastonetes pela visão em branco e preto. Alterações nos cones geram daltonismo, tá? E que existe um extrato específico só para os cones e bastonetes na retina. E a retina é a ligação dessas camadas, né, do olho com o sistema nervoso central, através do nervo óptico, ok? Então, basicamente é isso a teoria. Agora eu vou tentar mostrar algumas lâminas e durante as lâminas eu dou uma revisadinha, ok? Revisãozinha, tá? Isso aqui eu já falei pra vocês, mas vamos lá. Nós temos 3 túnicas, nós temos uma túnica externa, uma túnica média e uma túnica interna. Na externa, a gente tem a esclera e a córnea, tá? Na média, a gente vai ter coroide, corpo ciliar, que não vai dar pra ver. Mas a gente também tem a íris e o cristalino, ok? Camada média, íris, cristalino, corpo ciliar e o coroide, que é essa parte aqui, ó. Tá aqui, coroide, ok? A externa, né, córnea e, cadê a esclera? E esclera. E a interna nervosa, essa aqui que é a retina, ok? As câmaras, a gente vai ter uma câmara anterior, que vai ser do cristalino até a íris, tá? Da córnea até a íris, perdão. Aí, a posterior é da íris ao cristalino, agora sim, então da íris ao cristalino tem a posterior.
E o espaço vítreo ou câmara vítrea vai ser justamente atrás do cristalino, ok? Então, a anterior é da córnea até a íris, a posterior é da íris ao cristalino e o espaço vítreo é atrás do cristalino. A pálpebra é a primeira estrutura, né? A estrutura de proteção. E ela vai estar na parte externa, né? Ela é superficial. Ela é mais como um anexo em si. E aí ela vai ter partes. Ela vai ter 4 partes. A primeira é a pele, que é um epitélio estratificado, pavimentoso, queratinizado, porque ele é contínuo com a pele, né, da face e do rosto. E uma derme de tecido conjuntivo frouxo. É essa pele aqui, ó. Epitélio estratificado, pavimentoso, queratinizado e uma derme de tecido conjuntivo frouxo. Quando a gente vai para o muscular, é o músculo orbicular do olho, que vai permitir o movimento das pálpebras, que é esse aqui, ó, músculo orbicular do olho. E um tecido conjuntivo ou placa tarsal, que vai ser justamente essa parte aqui, que é onde você vai encontrar as glândulas. A sebácea, que pode ser também chamada de glândula de Meibols ou até glândula tarsal, e as lacrimais acessórias, que aí podem ser chamadas de glândulas de Krause ou de Wolfram, ok? Que elas também vão ficar aqui. E aí você vai ter uma mucosa, tá? Que essa mucosa é formada por epitélio prismático e tecido conjuntivo propriamente dito, tá? O epitélio prismático e tecido conjuntivo propriamente dito frouxo, que vai formar a conjuntiva. E essa conjuntiva da pálpebra, ela é contínua com a conjuntiva bulbar, ok? Então vamos lá. Primeiramente, nós temos a pele, que ela é formada por epitélio estratificado, pavimentoso, queratinizado, porque é contínuo com o da pele, mais uma derme de tecido conjuntivo frouxo, tá? Abaixo nós temos um muscular, que é formado pelo músculo orbicular do olho, tá bom? E abaixo nós temos a placa tarsal. Placa tarsal. Lembrando que na placa tarsal nós vamos ter as glândulas sebáceas, que podem ser chamadas de glândulas de Meibols ou glândulas de Krause, ou glândulas tarsais. E nós vamos ter as lacrimais acessórias, que aí pode ser as glândulas de Krause ou as glândulas de Wolfram, ok? Abaixo, a gente vai ter a mucosa, que aí ela vai ser formada por epitélio prismático e tecido conjuntivo propriamente dito frouxo, que vão dar origem à conjuntiva, e que essa conjuntiva da pálpebra é contínua com a conjuntiva do bulbo, ok? Infelizmente, tem muita decoreba mesmo. Aqui é a esclera, e na esclera você vai ver tecido conjuntivo mais fibras colágenas. E aqui você precisa entender que essas fibras colágenas elas vão estar em vários sentidos, e é isso que vai permitir a movimentação da esclera. Lembrando que a esclera é o que popularmente o pessoal chama da parte branca do olho, tá? Mas basicamente tecido conjuntivo com fibras colágenas, ok? Aí nós vamos para a córnea. O que eu preciso que vocês lembrem da córnea é que a córnea ela é uma estrutura avascular. E se é uma estrutura avascular, vai facilitar o transplante de córnea, porque vai diminuir a chance de ter rejeição, tá? E vocês também precisam entender que a córnea, ela faz parte da túnica externa, tá? Lembrem, túnica externa, ela é formada, ou fibrosa, né? Ela é formada pela córnea e é formada pela esclera. A esclera, ela é formada por tecido conjuntivo, rico em fibras colágenas, em vários sentidos. Vários sentidos. E a córnea, ela vai ser formada por essas 4 camadas, tá? Que no caso são 5, perdão. E aí, quais são elas? Basicamente, vou tentar aproximar aqui, tá? Ó, essa daqui é o epitélio anterior da córnea. Esse epitélio anterior, ele é formado por um epitélio estratificado, pavimentoso, não queratinizado, ok? Não queratinizado. Então, epitélio anterior, ele é formado por um epitélio estratificado, pavimentoso, não queratinizado. Abaixo, com muita força de vontade, justamente nessa linhazinha aqui, a gente tem a membrana de Bowman, tá? Até aqui fora. Nós temos a membrana de Bowman. Lembra? B de Bowman, tá em cima, vem primeiro. Abaixo da membrana de Bowman, nós temos o estroma, tá bom? Que você lembra que são fibras em paralelo. E abaixo, a gente tem bem aqui, ó, nessa parte rosadinha, a membrana de Descemet. Lembrando que a membrana de Descemet são fibras em retículo,
E abaixo a gente vai ter o epitélio posterior, tá bom? Que aí o epitélio posterior, ele já vai ser um epitélio diferente, vai ser um epitélio pavimentoso simples, tá bom? Pavimentoso simples. Bora lá? Epitélio anterior é estratificado, pavimentoso, não queratinizado. Aí vem a membrana de Bowman. Abaixo da membrana de Bowman nós temos o estroma, que são fibras em paralelo. Abaixo do estroma nós temos a membrana de Descemet. E aí abaixo da membrana de Descemet, que são fibras em retículo, nós temos o epitélio posterior, que é um epitélio pavimentoso simples, ok? Epitélio anterior é pavimentoso não queratinizado, estratificado. Aqui a gente já passa a ser um epitélio simples. Vão notando que as estruturas vão se tornando mais delicadas, tá? Na pele a gente tinha um epitélio estratificado, pavimentoso, queratinizado. Aí quando eu chego no epitélio anterior da córnea, ele já deixa de ser queratinizado. E aí quando eu chego no epitélio posterior da córnea, já é um epitélio simples, tá? Ainda é pavimentoso, mas já é um epitélio simples, não é mais estratificado. Então é como se as estruturas fossem ficando mais sensíveis, quanto mais internas elas vão se tornando, tá bom? E aqui a gente passa para a túnica vascular, tá? Lembrando que túnica vascular é o coróide, o corpo ciliar, a íris e aqui ainda está faltando o cristalino para fechar a túnica média ou vascular, tá bom? Esse é o coróide. E aí o que você precisa saber do coróide? Que o coróide ele é formado por tecido conjuntivo frouxo, mas a parte mais importante, ele é rico em vasos. E por ser rico em vasos, se você lembrar da estrutura anatômica que eu mostrei, eu tenho a esclera, aí eu tenho bem aqui o coróide e eu tenho bem aqui a retina. Então ele está muito próximo dessas estruturas. E por ser rico em vasos sanguíneos, a função do coróide é justamente nutrir a retina, porque elas estão muito próximas. Então ele vai fazer a nutrição dessa retina. E aí, quando ele se prolonga, quando ele se dilata, ele vai formar o corpo ciliar com os processos ciliares, tá? Que são estruturas de tecido conjuntivo e músculo ciliar. Eu acho que tem até uma fotinha aqui deles. Tá? Que aí já vai formando. E aqui a gente já tem a íris, tá? A íris é uma das estruturas mais importantes porque é o que vai dar cor aos olhos. A íris também é um prolongamento do coroide. E aí é importante que a gente saiba o que é a pupila, tá? Então, finge que esse aqui é a íris e isso aqui é outra íris, tá? No meio delas, a gente tem um orifício, tem um buraco, uma parte que não é preenchida. E essa parte aqui é a pupila. Ah, Gabi, então quer dizer que a midríase e a miose não são responsabilidade da pupila? Não, porque a pupila é só um buraco. Então, midríase e miose elas estão mais relacionadas com a íris, com o processo de constrição e dilatação dessa íris, que aí justamente vai ser pelos músculos, pelos músculos constritores da íris e pelo músculo dilatador da íris, que é esse aqui, ó. E aqui, se você notar, vai ser a parte que tem os melanócitos. E quanto mais melanina esses melanócitos produzem, mais escura é a cor do seu olho. Então, são eles que vão determinar a cor do olho de uma pessoa. Tanto que tá tendo até... Teve um tempo que estavam investigando e até teve gente que estava tentando fazer cirurgia de despigmentação da íris, justamente para deixar o olho mais claro, ok? Então, basicamente, a gente tem a epitelial externa, tá? Aí a gente vem com os músculos, né? O músculo constritor e o músculo dilatador e a epitelial interna. E a cor vai depender da quantidade de melanina que vai ser produzida por esses melanócitos aqui, tá bom? Estruturas, como a maioria tem lâmina, eu vou mostrar diretamente na lâmina para vocês, tá bom? Já que a gente já conversou sobre a teoria. Opa! Aqui é a córnea, né? Como já apareceu. Aí aqui a gente tem que lembrar que tem o epitélio anterior da córnea. Aí embaixo a gente tem a membrana de Bowman. Aqui a gente tem o estroma, tá? Nessa parte aqui a gente tem a membrana de Descemet. E aqui a gente tem o epitélio posterior, tá? Lembra do que eles são feitos? Epitélio anterior é um epitélio estratificado, pavimentoso, não queratinizado. Membrana de Bowman, estroma são fibras em paralelo. Membrana de Descemet são fibras em retículo. E o epitélio posterior já é um epitélio simples pavimentoso, tá bom? Aqui é novamente a córnea. Aqui a gente vê, basicamente, o epitélio anterior. Aqui é a membrana de Bowman.
E aqui é o estroma, tá? Aqui é a parte posterior, então aqui você tá vendo o epitélio posterior. Aqui é a membrana de Descemet. Lembrei que aqui as fibras estão em retículo e aqui é o estroma com as fibras em paralelo, tá? Aqui a gente tem o cristalino, tá bom? Essa é a estrutura do cristalino. E aqui a gente vai ter a cápsula do cristalino. Lembra que o cristalino é uma lente biconvexa, tá? Elástica. Aqui embaixo a gente tem o epitélio subcapsular. Então você tem uma cápsula do cristalino, aí embaixo o epitélio subcapsular e embaixo você vai ter as fibras do cristalino, tá? Tem gente que chama essas estruturas da lente, tipo cápsula da lente, epitélio subcapsular da lente, tá? E aqui fibras da lente, tá? Mas tanto pode ser da lente quanto do cristalino, tudo bem? Justamente pelo cristalino ser uma lente, tá? Então, basicamente cápsula, epitélio subcapsular e as fibras do cristalino, tá bom? Aqui mais aproximado, tá? É mais ou menos até aqui, tá bom? Mais ou menos assim. Aí aqui, cápsula do cristalino. Aqui é o epitélio subcapsular. E aqui são as fibras do cristalino. Fibras do cristalino, ok? Então, cápsula do cristalino, epitélio subcapsular e as fibras do cristalino. Aqui, o que é que você está vendo? Aqui você está vendo a córnea. Aqui é a íris, tá bom? E aqui é o cristalino. Vocês lembram quais são os espaços que são determinados por isso? Câmara anterior, câmara posterior, tá? Câmara anterior e câmara posterior, ok? Aqui a gente tem o cristalino, aqui a gente tem a câmara posterior, aqui é a íris, tá? Aqui é a córnea e aqui é a câmara anterior, tá bom? O que mais você precisa ver aqui? Essa parte aqui, ó. Vocês lembram que eu tinha falado? É o limbo, tá bom? Essa zona é justamente a zona de transição entre a esclera e a córnea, tá bom? É o limbo. Câmara posterior, o cristalino, a íris, a câmara anterior, a córnea, o corpo ciliar aqui, tinha até esquecido de mostrar para vocês, o corpo ciliar, aqui os processos ciliares, tá bom? E o limbo, tá? Lembrem do limbo. Aqui é uma íris, tá bom? Essa aqui você vê o epitélio é pigmentar, tá bom? Que é o mais interno. Aqui você tá vendo isso aqui são estruturas de músculo, tá bom? Aqui provavelmente o músculo constritor. E essa parte aqui, ó, tá vendo esse rosadinho aqui? É o músculo dilatador da pupila, tá bom? E aqui é o epitélio mais posterior. Não cobro normalmente para você meio que dizer cada parte da íris, mas sim para você olhar aqui e saber que essa estrutura é uma íris, tá bom? Tô falando mais a título de conhecimento de vocês, tá certo? Aqui tá mais bonitinho, ó. A parte pigmentar, tá vendo? O epitélio. Aqui, provavelmente, o músculo dilatador. Aqui, o músculo constritor, ó, que tá mais no meio. E aqui seria o epitélio externo, tá bom? Basicamente, olha pra cá e sabe que é uma íris. Aqui, novamente, aquela mesma estrutura, tá? O limbo. Aqui é a córnea. Aqui é a íris. Aqui é a pontinha do cristalino. Tá bom? Aqui os processos ciliares e corpo ciliar. Mas essa lâmina aqui é para você ver o limbo, tá bom? Limbo. Aqui é outra córnea, tá? Aqui o epitélio anterior, membrana de Bowman. Aqui o estroma, tá bom? Aqui, eu não sei para que lado essa seta tá apontando, mas enfim, aqui a gente tem tanto a membrana de Descemet, quanto abaixo dela a gente tem o epitélio posterior, tá bom? Aqui é aquela mesma foto, então limbo, córnea, os processos ciliares e o corpo ciliar. Aqui é a íris, aqui é a câmara anterior, aqui é a câmara posterior,
Aqui é o cristalino, tá bom? Aqui é uma retina, tá bom? Deu uma esgaçada nessa retina, mas aqui provavelmente é a camada pigmentar da retina, tá? Camada pigmentar da retina. Mas basicamente, quando botar a retina, vai perguntar que estrutura é essa e pedir para você dizer as 10 camadas da retina, tá bom? Então, infelizmente, tem que decorar, tá? Aqui tem as 10 camadas. Tá apontando, mas normalmente não cobra, tá? Tem essas em vermelho é porque elas não estão dando para ver aqui, tá bom? Tem a camada de cones e bastonetes. Lembra C de cones, C de cores, tá? B de bastonetes, B de branco e preto, tá bom? Porque é o que eles veem. Aí a membrana limitante externa, camada nuclear externa, camada plexiforme externa, camada nuclear interna, plexiforme externa e assim por diante. Aqui é plexiforme interna, tá? Aí as ganglionares, as camadas de fibras de nervo óptico e a membrana limitante interna, tá bom? Basicamente você precisa aprender essas camadas realmente. Aqui é outra retina, tá? Lembre que a retina é linda, só que tem o problema de ter essas várias camadas. E aqui é um nervo óptico, tá bom? Só para vocês darem uma olhadinha, porque é ele que vai comunicar com o sistema nervoso. E aí é só isso, gente. Infelizmente, essa parte realmente tem muita decoreba, muita mesmo. Eu tô mandando junto com o slide, eu tô mandando um resumo para vocês e vou fazer cards para ajudar vocês, tá bom? E à medida que eu for fazendo, eu vou postando para vocês darem uma olhada. Qualquer dúvida, é só falar comigo. Espero que fique tudo bem, tá? Um cheiro para vocês e tchau.